Certo, pessoal, então continuando na nossa última videoaula, na nossa disciplina de auditoria e segurança da informação, estávamos trabalhando aí sobre a prestação de contas, responsabilização, ok? E agora começamos a trabalhar aqui com a auditoria, ok? Vamos lá, tentar separar. Se eu perguntar para vocês qual a diferença de prestação de contas e auditoria, o que vocês vão me responder? Tá? Pensa aí, dá uma olhada. A auditoria é um exame de revisão metódica. A responsabilização, a prestação de contas, ela vai armazenar todos os registros, um conjunto de tarefas ali que vai montar ali todos os seus registros para que você possa utilizar em uma auditoria, certo? Então, prestação de contas, a accountability, te dá um banco de dados para a sua auditoria. Na auditoria você define exatamente o que você quer fazer. Vamos avançar aí. Essa videoaula vai ser um pouquinho mais curta. Então, um sistema, qual a razão que o sistema vai ser auditado? Por várias razões. A auditoria fornece dados que podemos implementar a prestação de contas. Se não tivermos a capacidade de avaliar nossas atividades durante um período de tempo, então não temos capacidade de facilitar a prestação de contas em larga escala. Particularmente em organizações maiores, a capacidade de auditar diretamente equivale à nossa capacidade de responsabilizar qualquer pessoa ou qualquer coisa. Por que um sistema vai ser auditado? Pode ser auditado porque você está querendo verificar uma norma ISO, pode ser auditado porque está tendo uma investigação por alguma ação específica. Então, há várias razões que um sistema ele é auditado. Ele pode ser auditado também periodicamente para garantir que está em um determinado nível de controle, de qualidade, por aí vai. O que auditar? Lembrando, assim, o que auditar aí em segurança da informação. Existe auditoria em várias áreas. Existe auditoria na área contábil, é mais comum, né, na área contábil, digamos assim, por conta de registros financeiros, né? Mas na segurança da informação também é uma auditoria relevante. Uma série de itens que podemos examinar aí na auditoria. A informação do mundo da segurança, tendemos a olhar o acesso ou a sistemas como um foco principal, mas muitas vezes tende para outros campos como segurança física. Senhas é um item comumente auditado. Devemos estabelecer uma política para editar como elas são construídas e utilizadas. Certo? Vou fazer uma correção aqui. Como elas são construídas e utilizadas. Certo, pessoal, a senha, por exemplo, nós temos como colocar a política de segurança de senha do nosso sistema que utilize um conjunto mínimo de caracteres, letra maiúscula, minúscula e por aí vai, tá? E aí a senha é um item que é comumente auditado. Também devemos nos preocupar com a frequência que as senhas são alteradas. Se acontecer de termos uma senha cair na mão de alguém que não deveria tê-la, queremos mudar a senha em um intervalo relativamente frequente a fim de garantir que essa pessoa não tenha acesso permanente. Então, outra coisa importante na empresa, de tempos em tempos é preciso dar aquela política obrigatória de mudança de senha, tá bom? Isso vai deixar seu usuário eventualmente irritado, mas faz parte do processo, tá? Vamos lá. Outra coisa importante é o licenciamento de software, né? O licenciamento de software é outro tópico comum na auditoria, especialmente sistemas de propriedade da organização para o qual trabalhamos, garantindo que todo software seja licenciado apropriadamente é uma tarefa muito importante, assim você garantir que na organização que você trabalha, todo software tem a licença correta. Importante saber que nem todo software livre, nem todo software dito gratuito, ele é gratuito para você utilizar no ambiente corporativo. Então você sempre precisa entender qual é a regra, qual é a licença que rege determinado software. Há softwares que para uso pessoal é gratuito, para uso corporativo existe um preço. E há softwares, por exemplo, Unity, que é um software bem comum para desenvolvimento de jogos, para desenvolvimento de jogos em geral, né? Desenvolve jogos para PlayStation, Android, até para Windows, Linux e por aí vai, tá? Ele é um software que ele é gratuito, inclusive para instalar na corporação, na empresa,
No entanto, se você vender o jogo que você desenvolveu, uma porcentagem é da empresa, aí tem um valor dali a ser pago. É um exemplo aí, tem vários tipos de licença, tá? E aí existem algumas empresas, né? Se fôssemos auditados por uma agência, por exemplo a BSA, que é a Business Software Alliance, né? E seja encontrado grande quantidade de software não licenciado, a penalidade financeira poderia ser severa a ponto de falir empresas. A gente sabe que é muito grande. Ó. Por exemplo, pode chegar a $250 mil, né, por ocorrência de software não licenciado. Você imagina aí você ter 10 computadores, né, $2.500. Você tem 100 computadores, $25 milhões, né? 1.000 computadores, $250 milhões. O dólar está 5 para 1 aí, né? Então você vai ter aí cerca de 1 bilhão de prejuízo. Tá? Então a BSA é uma empresa que, em nome de outras empresas, audita regularmente outras organizações para garantir sua conformidade. Lembrando que essa auditoria aqui não precisa ser necessariamente física, né? A empresa consegue ter uma suspeita, uma identificação de existir software irregular dentro de uma companhia apenas pelo seu comportamento online. Tá bom? Ele consegue fazer uma auditoria eventualmente online ali. Tá? Por exemplo, a BSA atrai denunciantes, tá? Oferecendo recompensa de até 1 milhão para quem denunciar violações. O uso da internet é um item também muito comumente auditado. Então, olha só, o que auditar? Senhas, softwares registrados ou não, o uso da internet, tá? Muitas vezes focados na atividade na web, a navegação, o comportamento dos usuários, né? Embora possa incluir mensagem instantânea, e-mail, transferência de arquivos. Em muitos casos, as organizações têm um servidor proxy, um Squid, por exemplo, configurado, tá? E todo o tráfego é canalizado por esse servidor, ok? Através apenas de alguns gateways, normalmente de um só, tá? A fim de permitir o registro e varredura potencial e filtragem de tais tráfegos. O Squid ele permite aí vários tipos de registros, né? Tem, se não me engano, no meu canal aqui tem uma videoaula sobre o Squid. Vamos fazer outra aí mais atualizada. Tais ferramentas podem dar a capacidade de examinar exatamente como exatamente tais recursos estão a ser utilizados e para tomar as medidas que se estiverem sendo utilizados indevidamente. Então, o que auditar? Senhas, software, acesso à internet, navegação, tá? O login. O login, tá? Não encontrando um termo legal aqui para fazer essa tradução, basicamente é o sistema de log do computador, tá? São os registros das atividades que tiveram no determinado ambiente. Se essas evidências, sem essas evidências, a auditoria e a investigação é inviável. Se você não tem o registro, ou se o registro é apagado, então a auditoria se torna inviável. É fundamental para qualquer organização determinar o nível correto de registro para suportar suas necessidades. Se você também coloca um nível de registro muito alto, qualquer atividade ali ficar registrada, você vai acabar gerando um volume de dados muito grande. Tá? Normalmente geramos logs de forma automatizada em sistemas operacionais dos servidores, né? E acompanhamos as atividades que acontecem na maioria dos computadores da rede e equipamentos de telecomunicações, bem como a maioria dos dispositivos que podem ser remotamente considerados para incorporar ou ser conectado a um computador. Então, basicamente, todo host, todo ponto aí de rede. O login é uma ferramenta reativa, na medida que permite ver o registro do que aconteceu depois que aconteceu, né? Então, por isso que ela é uma ferramenta reativa. A fim de que possamos reagir imediatamente a algo que está acontecendo, precisaríamos utilizar ferramenta do tipo IDS ou IPS. Tá? É um sistema, uma IDS ou IPS, é um sistema de detecção de intrusão e de prevenção de intrusão. O monitoramento é um subconjunto da auditoria. Tende a focar na observação de informações sobre o ambiente monitorado, a fim de descobrir condições indesejadas, como falhas, escassez de recurso, tá? Questões de segurança, tendência que possa sinalizar a chegada de tais condições. Até, por exemplo, o acesso à navegação da internet, né?
Importante você verificar ali o que o usuário está fazendo, para saber se ele está fazendo de forma correta e se ele não está consumindo muito internet. A gente sabe que é um bem aí importante, né? A velocidade, o link, então tem que estar disponível para os sistemas da empresa. O cara gasta muita banda vendo vídeo do YouTube, por exemplo, pode dar uma derrubada aí na sua rede. Então, a monitorização é em grande parte uma atividade reativa, tá? Ou seja, tal como a atividade anterior que a gente viu, o logging, né? Ela acontece depois da ação. A ação é tomada com base nos dados recolhidos, normalmente a partir dos registros de nossos dispositivos. O monitoramento, assim, o logging, você pode ter um log de tudo, mas você tem algumas coisas que são mais relevantes, você deixa normalmente lá um monitor disponível lá na sua sala de rede, mostrando aqueles dados instantaneamente, você consegue verificar e também pode te mandar alertas, pode configurar. Eu vi um estudo recente bem interessante que ele faz uma combinação de aprendizagem de máquina com os registros de log. Então, dentro desses registros, ele vai identificando o que pode ser um comportamento anômalo ou não e te mandar um alerta. Bem legal o estudo, também vale a pena aí, alguém quiser desenvolver um TCC nesse sentido. Avaliações, né? As auditorias podem tomar um caminho mais ativo para determinar se está tudo como deveria estar em conformidade, tá? Nesses casos, podemos achar útil examinar cuidadosamente nossos ambientes em busca de vulnerabilidades, que é você fazer a sua própria, aqueles testes de vulnerabilidade, avaliação de vulnerabilidade, testes de penetração, que a gente viu lá umas aulas atrás aí, né, na defesa em camadas, né? Defesa profunda, conceito de defesa em profundidade, que tem as várias camadas ali, né? Embora esses termos sejam frequentemente usados de forma intercambiável, na verdade são dois conjuntos distintos de atividades. A avaliação são dois conjuntos distintos, né? A avaliação da vulnerabilidade e teste de penetração. São dois conjuntos distintos de atividade. Vamos ver isso mais para frente, na prática, tá? Aqui eu só vou comentar sobre um software que é bastante utilizado para isso, que é o Nessus. Tem muitos outros, tá, para fazer esse tipo de verificação. Um dos mais famosos é o Nmap. Temos aí TCPDump, Netcat, Netwatch, tá? Tem muita coisa legal aí. Tem um bastante popular chamado Wireshark, tá? Que era antigamente chamado Etherhill. O legal do Nessus, assim como o Wireshark, é que ele tem essa interface gráfica bem legal aí, tá? Então, ferramentas como Nessus geralmente funcionam escaneando o sistema alvo para descobrir quais portas estão abertas e depois interrogando cada porta para descobrir exatamente qual serviço está a ouvir na porta em questão. Verificar se está a porta 80 aberta, a porta 110, porta 25, as portas mais importantes, né? A gente sabe que o protocolo TCP/IP ele tem aí 65.000, se não me engano, 65.536 portas, né? São as portas que você pode ter um serviço rodando dentro dessa pilha de protocolos, né? Então ele vai verificar todas essas portas e vai verificar o que está rodando ali. Você consegue verificar várias coisas, tá? A gente vai ver na prática mais para frente isso aí. Dada essa informação, a ferramenta de avaliação de vulnerabilidade pode então consultar seu banco de dados de informação de vulnerabilidades para identificar se tem alguma vulnerabilidade presente. Embora a base de dados de tais ferramentas tendem a ter ataques mais completos, mais recentes ou aqueles que são usados, né? Essa frase aqui ficou mal formulada, tá, pessoal? Mas basicamente é o seguinte, você vai ter uma base, essas ferramentas aqui normalmente acompanham também uma base de dados que pode indicar alguma vulnerabilidade ali no seu sistema. Mas é uma faca de dois gumes, porque essas ferramentas também podem ser utilizadas para promover um ataque a um determinado servidor. Ou seja, para você fazer essa avaliação do seu sistema, você tenta promover um ataque contra o seu sistema. E aí você consegue verificar ali falhas
que você pode melhorar ali, tudo bem? É aquele processo lá que você tenta invadir seu próprio sistema. Se você conseguir, outra pessoa pode conseguir também, né? Algo está errado. Se você não conseguir, não significa que está completamente seguro. Você não conseguiu, mas outra pessoa pode conseguir. Então, seja guerreiro e continue tentando. Um método mais ativo de encontrar falhas, podemos também desejar realizar testes de penetração. Teste de penetração, embora possa usar a avaliação da vulnerabilidade como ponto de partida, leva o processo várias etapas além. Tá? Quando você realiza um teste de penetração, imitamos o mais próximo possível as técnicas que um atacante real usaria. Então você pode tentar reunir informações adicionais sobre o ambiente-alvo. Mas você vê normalmente isso acontecendo, esse tipo de avaliação na urna eletrônica, sempre próximo de uma eleição. Né? Tá? Você consegue fazer um teste desse tipo, um teste de penetração, com mais propriedade, porque você tem acesso ali ao seu sistema, você tem algumas informações, você pode pensar, vamos supor que o possível invasor consiga acesso a um nome de usuário, vou testar quantas vezes ele vai precisar tentar aqui para conseguir uma determinada senha, ou vamos supor, ele tem um usuário, uma senha de um usuário comum, será que ele conseguiria fazer algum grande estrago? Será que ele conseguiria um acesso a um superadministrador? Até onde ele conseguiria ir? Né? Esse é um teste que você faz simulando ali um atacante real. Tá? E a partir do que você verifica, você toma as medidas para mitigar esses riscos. Ok? É basicamente isso aí, um teste de penetração. O objetivo final em realizar avaliações em qualquer um dos tipos, tá? Tanto faz ser um teste de penetração ou uma análise de vulnerabilidade, é encontrar e corrigir vulnerabilidades antes que qualquer atacante o faça. Tá bom? Se conseguirmos fazer isso com sucesso de forma recorrente, aumentamos consideravelmente nossa postura de segurança e temos muito mais chance de resistir a um ataque. Como qualquer medida de segurança que possamos colocar em prática, avaliações de segurança são apenas um componente na nossa estratégia defensiva global. Bom, tem que tirar um tempo para estar sempre fazendo esse tipo de análise aí, ok? Ok, ela é relevante, é importante para você tentar evitar algum problema mais para frente. Aqui uma listinha de exercício, também vou deixar essa lista aí no Moodle. Ok? Aqui a gente encerra a nossa parte aqui mais sobre auditoria. Próximas videoaulas vamos trabalhar aí com criptografia. E aí vai ter coisa bem interessante para a gente trabalhar aí, tá bom, pessoal? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.